quero começar primeiramente dizendo que eu não sou psicóloga do esporte, né? Eu sou psicóloga clínica, mas que eu sempre gostei muito de falar sobre isso porque eu sinto que as pessoas não falam, né? E o psicólogo do esporte, ele é psicólogo, ele é formado em psicologia, mas ele faz uma especialização para o esporte. Ou seja, ele vai lá ver como é o ritmo dos atletas, ainda que seja de alta performance ou não, né? Para poder trabalhar dentro desse ambiente e poder falar também a mesma língua, a mesma comunicação que vocês lá estão acostumados. Diferente do contexto mais tradicionalista da psicologia, no caso que eu faço parte, né? Psicologia clínica. Meu interesse por isso sempre foi de conhecer, nunca tive muita oportunidade de estar, né, no campo observando, mas antes de me formar, eu fiz parte logo no iniciozinho ali do GT de Psicologia do Esporte, do Conselho Regional de Psicologia, né, 03. E aí eu fui me apropriando um pouco da política, de como era o movimento político para a entrada da psicologia do esporte, para a entrada ali dessa categoria que a gente fala tão pouco, né? E aí veio a ideia de te chamar para a gente falar um pouco do que não é dito, né? Porque várias Tranquilo. pessoas falam da maravilha que é ser o herói nacional, de quantos gols as pessoas fizeram, mas não sabe o que é que um profissional de alta performance passa no dia a dia, nas suas condições sociais, nas suas condições psicológicas. E aí, sua experiência é muito rica nesse sentido e eu queria que você compartilhasse para a gente. Antes de tudo, eu queria saber por que você quis futebol. Bom, boa noite novamente, Cela. É o seguinte, desde cedo, quando eu era muito pequeno, meu pai era atleta profissional, então, como eu sempre vi no meu pai um espelho, eu fui ganhando gosto por aquilo. Naquela época eu não entendia realmente o que era futebol. Para mim, futebol era o que todas as pessoas tinham na cabeça, que era o quê? Botar a chuteira, entrar naquele gramado e começar a chutar a bola. Até que Sim. eu comecei realmente a entrar, a me aventurar mesmo, a adentrar de cabeça mesmo no esporte. A minha motivação foi mesmo essa, de querer seguir os passos do meu pai. Para seu É no pai. sangue. Falando no seu pai, né? Seu pai, ele trabalhou mesmo como jogador profissional, não fez? Sim, isso, exatamente. Em alguns clubes aqui no Brasil, e a maior parte da carreira dele foi lá no México, né? Que No onde eu México. passei minha infância toda até voltar Sim. E se eu a. não me engano, os três filhos entraram no mundo do futebol. O mais velho, hoje ele é professor de educação física, ele parou logo Sim. assim bem no começo, ele viu, falou, "Ah, essas coisas não são para mim, né? Que a gente vai falar Sim. as coisas que fizeram ele Depois. desistir, a gente vai falar ainda hoje. Eu parei em 2014, e meu irmão mais novo ele ainda joga, né? Veio agora de um clube no México, então ele ainda tá lá. Eu já sou aposentado, Alexander. digamos assim. Sim. Sou um aposentado do esporte já. Sim. E aí você via isso muito em sua casa, então o assunto futebol era muito familiar para você. E aí você falou, eu vou experimentar isso aí. Sim, sim. Foi justamente isso. Eu falei, poxa, eu sempre gostei de jogar bola, né? Sim. Você lembra muito bem que lá no colégio, nas aulas lá, eu sempre gostava muito de estar o tempo todo. Ficava chateado quando o professor colocava vôlei, colocava outro esporte, mesmo gostando muito dos outros. Enfim. Sim. Então, na minha cabeça, era futebol, era só aquilo mesmo, de jogar bola, enfim, e não passava na minha cabeça o que, que era necessário, a formação que a pessoa tem que ter como ser humano mesmo, a inteligência emocional, porque é uma carga de estresse gigantesca, absurda, eu diria assim, para o que a profissão, para o que as pessoas conhecem da profissão em si de jogador de futebol. Sim, é aquela demanda do rendimento eterno, Sim. né? Então você sempre tem que ter um bom rendimento. E você é cobrado por isso 24 horas por dia, né? Isso desde cedo. Agora imagine, eu acredito que você já ouviu falar em pessoas com estresse com 14 anos de idade. Fala, pô, como é que uma pessoa Sim. de 14 anos tem estresse? Ela só tem que é a velha máxima, né?
ela só tem que estudar. Só tem que Ela só estudar. tem que estudar. Só tem isso para se preocupar. Eu tenho boleto, tenho isso, eu não tenho nada naquilo. As nossas mentes, elas são diferentes. Elas absorvem o impacto emocional das situações de maneiras totalmente distintas. Uma mensagem que alguém passa para você pode às vezes ter um impacto estressante, devastador. Imagina para uma criança de 13 anos tá lá no seu jogo, por exemplo, vai ter o clássico Bahia e Vitória da categoria, os meninos têm 13 anos. Eles vão jogar, um menino falha, em algum momento ele hesita, que é normal, durante toda a profissão você hesitar em algo e falhar. Um menino de 13 anos, ele hesita, todo mundo bota aquela culpa daquela derrota no menino, que é uma criança, 13 anos, ele é uma criança. Coloca aquele impacto todo nela, a pessoa, ela já sente. Então, ela desde os 13 anos, a pessoa já está acostumada àquilo. Poxa, se eu errar, eu vou tomar uma pancada aqui. E Sim. quando você passar para um menino de O 13 erro se anos, torna absurdo, né? O erro se torna claro, fracasso. Então é impossível que eu cometa qualquer erro aqui, porque senão o meu clube vai perder, o treinador vai ficar decepcionado, é o meu sonho, né? não É tem muito. muito aquela, desculpa, não tem muito aquela questão de dizer assim pro menino, estamos aqui para errar. Você tem 13 anos, espero que você aprenda, absorva esse erro, não de forma negativa, mas veja, eu errei nessa situação, acertarei em outra situação. Eu acho uma maneira muito covarde, assim, covarde não, uma maneira muito absurda você cobrar de uma criança resultados, botar essa pressão. Lógico que ela tem que ter aquele sentimento de vencer, de querer chegar além, mas essa pressão Entender que numa é um criança, aprendizado, né? sim, Felipe fez correto. uma pergunta bem bacana aqui de fazer. Você sentiu uma pressão por ser jogador de futebol porque seu pai foi jogador de futebol? Sim, sim. Alguns nos lugares que eu chegava, que eu falava assim, eu sou filho de Hugo. Aí o pessoal, pô, aquele Hugo do Vitória, pô, legal. Você joga de meia também? Não jogo de meia. Você chuta de Sim. esquerda igual seu pai ou não? Você chuta a falta ou não? O cara olhou pra mim, pô, então você não joga igual seu pai? Eu falava, mas eu não sou meu pai, eu não sou meu pai. Aconteceu uma vez num Sim. jogo de futebol, foi lá em Feira, inclusive no Joia. Aí eu jogava mais Pois na era a defesa, defesa. foi isso. Sim. Aí eu tirei uma bola, estava na defesa e estava discutindo com alguém. Aí até que o jogo parou, eu olhei para a arquibancada, tinha um cara, eu estava perto do banco de reserva assim, o cara olhou para mim e falou assim, vá para frente, seu pai jogar de atacante, você tem que fazer gol. Aí eu parei assim, eu falei assim, pô, eu vou contar pro meu pai isso aqui, que isso daqui a gente vai se acabar e dar risada. Imagine. Aí essa é a pressão que o Felipe está falando, as pessoas sempre me cobravam que eu Sim. tivesse a mesma quantidade de gol, Você é mas o filho de Hugo, então sim, você precisa ser igual a Hugo, né? E ainda tem a questão do nome, que isso, que é seu igual. pai fez essa joia de colocar o mesmo nome nos filhos, então não tem como a gente não fazer comparação, né? Você tem que jogar Correto, igual a Hugo, você também é Hugo. correto. Mas então, Hugo, como é que você pensou? Hoje eu vou me tornar jogador de futebol e eu estou entrando. Com quantos anos foi que você entrou para jogar? Com 16 anos, eu lembro que eu tinha saído o colégio estava em greve, se eu não me engano, e aí um dia foi bem de repente, Cela, aí eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu quero jogar bola, me leva ali no Galícia para eu ver se tem treino lá. Meu pai olhou para mim, você quer jogar bola, você tem certeza? Eu falei pro meu pai, tenho sim. Aí ele falou assim, então bora. Como sempre, meu pai fez em tudo que eu falar. Qualquer coisa que eu falo, meu pai, vamos embora. Você quer ir? Aí Vamos. Sim. vamos, exatamente. Botei a chuteira no carro, chegamos lá, marcamos o treino para outro dia. E daí as coisas começaram. Eu vi aquele negócio, eu achei massa porque foi só treino. Aí a gente jogou bola e não tinha tido nenhum percalço, nada do tipo de que, assim, nenhuma pressão ainda em si de jogador de futebol. Nada. Era somente, para mim, eu tava achando que era o máximo aquilo ali, jogar bola. Sim. Chegar no campo, treinar um pouquinho, falou que é coisa maravilhosa. Mas aí eu entrei isso daí, eu era juvenil. Eu lembro que quando me deu o estalo de falar assim, eu quero ser sim jogador profissional, foi quando o treinador do profissional, lá no Galícia, pegou e falou para mim, Hugo, troca a roupa, você não vai jogar com a roupa, vai treinar com o juvenil hoje não. Você vai treinar com o profissional que o treinador ali tá te chamando. O professor Lula me chamou, eu falei, pô, que legal. Dali Nossa, eu fiquei tão assim,
empolgado, tão emocionado. Quando eu treinei com os caras, eu cheguei em casa e falei pro meu pai, pai, é isso aqui que eu quero ser mesmo, de verdade. O ano era Sim. 2006, no começo de 2007. Eu falei, pai, é isso mesmo que eu quero para mim, eu não Então quero você mais não nada. sentiu a pressão da camisa do profissional, você sentiu a motivação Sim, de sim. estar com aqueles meninos. Eu falei, para mim esses caras aqui são os caras, mesmo que não eram jogadores de renome, não eram pessoas conhecidas, mas para mim aquele era o primeiro estágio. Então eu atingi, poxa, fui chamado para treinar profissional. Então a partir daí eu falei, atingi meu primeiro objetivo, por que não tentar um passo maior, que é realmente me tornar um profissional? Um Aliado a isso, profissional. lógico, os estudos, né? Porque a minha mãe, você lembra lá na época do Chaves, sempre foi muito rígida comigo. Sim, E ela tinha uma regra: filho meu tem que se formar no ensino tem que médio. estudar. Filho meu não Sim, vai. Ela falou assim mesmo comigo: você pode até achar um clube para jogar fora daqui, mas você só vai depois de ter terminado o ensino médio. Aí eu, tudo bem. Eu sempre fui obediente, terminei. Eu até recusei uma entendi. proposta para sair, porque ainda estava no terceiro ano. Minha mãe disse que negativo, que ela só ia falar uma vez. Pedro tá falando aqui, né? Hugo acha que o futebol de base está cada vez mais sendo dominado pelos empresários, às vezes deixando de lado os talentos, e, e isso, na sua opinião, afeta o futuro do futebol brasileiro? Um abraço, irmão. De certo modo, sim, né? Porque acaba tendo aquela pressão, por exemplo, o empresário hoje, ele consegue colocar um jogador no clube, mesmo ele não tendo os requisitos técnicos necessários para jogar naquele clube, com alguma negociação por debaixo do pano. Acontece muito de um jogador que não tem um empresário, ele às vezes ser desligado de um clube, e muitas vezes na divisão de base, onde mais acontece, o empresário coloca um jogador e aquele garoto que está ali há mais tempo, por exemplo, um talento, como ele falou, um jogador mais baixinho, mais magrinho, vai perder o espaço, né? Porque os empresários eles vão colocando os atletas, porque hoje futebol é negócio. A pessoa que se engana com isso, da questão de que futebol é somente os torcedores, jogadores e os árbitros, digamos assim. Não Sim, é não, é muito além sim. disso. Isso que ele está falando, o meu irmão passou por isso, na época que ele estava no Bragantino, lá em São Paulo. Meu irmão ia jogar, tá? São Paulo já tinha entregue todos os documentos para o diretor de lá do clube, e simplesmente uma semana antes de começar a Taça São Paulo de Junho, chegaram alguns jogadores e o nome do meu irmão não estava mais na lista. Isso se atribui ao que meu irmão perdeu espaço para alguém que chegou com oportunidade ali. E isso, infelizmente, Pedro, cada vez tem se tornado mais normal no futebol. Cada vez mais, infelizmente. Agora, vou para a parte psicológica, Marcela. Imagine só, você chegar para um menino de 16 anos, uma criança, falar assim, olha, eu vou escolher outro cara aqui, você tá fora. Aí ele pergunta, por que se eu estava dentro até hoje? Vai falar, não. Como você coloca numa criança dessa, aí que eu achava importante e infelizmente nunca tive contato nessa época que eu jogava, de um psicólogo estar próximo, porque você não é só o clube que você está jogando. Eu gostaria muito de falar para as crianças, para as pessoas que estão jogando na base ali, que eles não são o clube que eles estão jogando, eles são seres humanos. Eles estão ali para se tornarem pessoas melhores, através daquela profissão que hoje sim gera muito, muito dinheiro, através daquilo ali melhorar a vida da pessoa. Porém, se não acontecer, você não é a pior pessoa do mundo. Você não é o que talvez o seu treinador diga que você é, por exemplo, que fale que você não serve mais. Isso é terrível. Tem que ter nós como sociedade, né, mesmo não trabalhando no meio do futebol, temos que uma responsabilidade com o próximo em dizer para fazer que a pessoa se sinta valorizada, né? Não fazer com que ela se sinta eu só era bom quando eu fazia gol. Agora que eu não faço mais gol, eu não sou ninguém, eu não presto para nada, o pessoal só vai falar mal de mim, né? Esse foi um motivo do qual eu quis te chamar para vir para cá. Eu lembro que na época que você entrou no futebol, foi basicamente quando a gente estava saindo da escola,
E foi uma época que a gente conversava bastante. E às vezes você me ligava já muito triste pelas coisas que aconteciam lá dentro, no sentido de, Marcela, parece que não vai dar conta, parece que as coisas que a gente faz nada adianta, e dá essa sensação de desamparo, né? Então, eu posso ser o melhor do meu time, mas se eu não tiver um empresário, eu nunca vou ter oportunidade. Eu posso me dedicar aqui muito no meu trabalho, mas se eu tenho questões psicossociais lá fora, né, que também interferem aqui dentro, vai haver do meu rendimento não vai ser tão bom. E essa coisa do eu sou aquilo que eu produzo é algo muito constante, né, que aparece. E essa questão psicológica aparece em vários jogadores, até mesmo os mais conhecidos. Já aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno, que aí o pessoal falava, o Fenômeno não está dando resultado, quando ele teve o problema da articulação do joelho dele, e ele acabou indo para o hospital, né, por questão de estresse. E aí as pessoas começavam a falar, ele já não é mais o mesmo. Então, ele acabava sendo julgado pela performance em campo, sendo que ele não era só aquele jogador de campo, né? Então, eu acredito que o psicólogo do esporte ele é necessário para trabalhar todas essas questões, desenvolvendo ferramentas para que esses jogadores consigam lidar melhor com seus sentimentos, pensamentos, lidar melhor com essa questão que você não é o que você está produzindo ali, você tem outras questões, você é separado daquilo, né? Essa questão de eu posso produzir muito, mas ainda assim eu posso não alcançar esse objetivo que eu tenho por outras questões que eu não tenho controle. Às vezes, como você relatava de muitos meninos que precisavam sustentar suas próprias famílias com aquele salário que eles recebiam ali. Meninos que ou estavam ali ou estavam tendo que fazer outra coisa para poder manter a família. Essa questão também que eu queria que você falasse bastante de hoje eu não tenho muito dinheiro e do nada eu começo a ganhar bastante dinheiro. O que é que eu faço com tudo isso? São questões que eu acho muito bacana e eu queria que você trouxesse a sua vivência e da vivência dos meninos que você teve contato. Então, isso que a gente falou primeiro das pessoas que têm que sustentar suas famílias, é porque, assim, para pensar, futebol, olha a pressão como é. Futebol, hoje, são pouquíssimas pessoas que conseguem ter no seu calendário, que eu falo calendário, é jogar de janeiro até dezembro do mesmo ano, ou seja, ficar empregado o ano todo. Hoje, para o atleta de futebol no Brasil é muito difícil. Os contratos são feitos quanto dura o estadual, janeiro até abril. Aí depois disso sua cabeça fica, como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou pagar, não sei, aluguel, comprar comida, pagar a luz, comprar o gás, todas essas despesas que tem, fora as outras, né, que possam aparecer. A pessoa ela não tem uma certeza disso. Tudo isso gera uma carga de estresse muito grande. E ao mesmo tempo, paralelamente, ela tem que estar produzindo dentro do campo. E pensando, se ela não produzir, possivelmente ninguém vai querer ele para assinar um contrato para jogar o segundo semestre, que é o que a gente chama, né, de jogar um outro campeonato lá depois do estadual. Você não vai ter. Então, a pessoa está trabalhando com aquela pressão. Joguei com pessoas que eu já ajudei a dar o transporte para elas irem treinar. Não que eu tivesse muito dinheiro, mas o dinheiro que eu tinha para, por exemplo, para sair para comer uma pizza, eu ajudava no transporte da pessoa. Nunca ganhei muito dinheiro jogando futebol, ou minha família é milionária, mas simplesmente no cara ia faltar para ele ir treinar. Então, muitas vezes, antes de chegar no profissional, também acontecia muito isso, de você sobrar um troco para você comer um lanche e o seu colega não ter, e você ter que dividir com ele. Isso realmente é um retrato da nossa sociedade, né, Marcela? Eu gostaria muito que todas as pessoas tivessem essa consciência para poder fazer a mesma coisa. Eu não estou falando de dar esmola, eu não estou falando disso, eu estou falando em se sensibilizar, seja lá da maneira que você consiga, para você ajudar aquele ser humano que está ali do seu lado, entendeu? Hoje... Ser empático, né? Ser empático com o outro que a gente não conhece a história do outro. Com certeza. Eu já teve caso de um menino, a gente era juvenil, ele saía do treino e ajudava o irmão, que o irmão fazia uns bicos de pedreiro, ele era o próprio ajudante de pedreiro do irmão, ou seja, futebol já tem desgastante, né, fisicamente, porque ali você tem que estar 100% todos os dias, e ele não ia para casa descansar como eu fazia. Eu vinha em casa, eu descansava. Ele ia para casa para trabalhar
ainda junto com o irmão. E são vários que passaram por essa situação, né? A outra pergunta que você tinha feito, quando as pessoas, acontece do cara ganhar dinheiro do nada, qual foi a preparação familiar que ele teve? Ou ele realmente passou por um psicólogo falando para ele, ó, os aspectos da sua vida vão mudar. Ser um conselheiro, alguém, hoje o conselheiro no futebol é aquele cara que já passou por isso. O treinador, às vezes, quando ele é um cara mais próximo assim do atleta, quando o seu colega mais experiente, ele já passou por isso e te fala, aí às vezes o cara nunca teve nada na vida, o cara, numa segunda-feira, o cara tá morando no bairro dele, né? Lá, junto com os perigos e tudo mais, chega na outra segunda-feira, ele tá morando num condomínio, porque no domingo ele precisou entrar, fez 2 gols, e o clube botou ele lá. Bote na cabeça desse cara que ele tem que ter inteligência com dinheiro. Quem preparou ele para trabalhar com planejamento financeiro? Quem foi que ensinou a ele a investir? Quem foi que ensinou ele a ter uma reserva de emergência? Quem foi que ensinou a ele a gerir o dinheiro? Ninguém. Aí começam a aparecer festas, as facilidades, os acessos todos que quem tem dinheiro tem e ele nunca teve. E aí o cara vive sob pressão o tempo todo no treino. Tem que estar produzindo de segunda a segunda, de segunda a segunda. Que no dia que ele não produzir, não é igual, por exemplo, hoje a gente chega no escritório, aí você teve um dia que você realmente não tava legal. Aí você fala, poxa, vou planejar essa planilha amanhã, que eu vou estar com a cabeça mais fresca. O jogador amanhã, ele perdeu o jogo. Às vezes ele vai para o banco, pode até não renovar o contrato por causa de uma situação, entendeu? Aí o cara tá lá cheio de dinheiro, eu chamo ele, vamos para a festa? Vamos. Aí ele, vamos fazer uma festa na sua casa? Vamos. O cara não tem limite. Aí, então ele já vai partindo para a parte do que ele só vai ser bom para as pessoas quando ele tiver dinheiro. Porque até então as pessoas não procuravam ele. Aí ele fica refém de ter aquele dinheiro, de estar fazendo festas para as pessoas estarem perto dele, ou de estar sendo aprovado. É uma pessoa, muitas vezes, que passou a vida toda sendo rejeitado pela sociedade e chega, ganha dinheiro e todo mundo quer, abraça, ele é bom, ele é legal, ou ele é o cara. E quando tudo isso acaba, aí começam a mostrar os seus defeitos. Isso é um passo muito, 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 muito grande para a pessoa chegar a ter uma depressão. Eu fico muito preocupado com isso, porque quando a pessoa gasta demais, assim, e ela não se preparou, né? Ela não teve, assim, por exemplo, que nem eu, que tive a condição de estudar em bons colégios, né? Porque, para você ter uma ideia, eu já terminei o 3º ano já falando 3 idiomas. Então, quem deles vai, quando gastar o dinheiro todo, por exemplo, digamos assim, vou trabalhar com o quê? Qual a preparação que ele Sim, vou tem? investir. Vou Exato. investir para um dia, quando parar o futebol. Sim. Como é que ele vai se inserir na sociedade de novo, se na cabeça dele ele só servia quando tinha dinheiro? Quem vai fazer isso É por o que a ele? gente fala, né? O autoconhecimento, ele nos ajuda muito, né? Porque a gente vai entender quais são os comportamentos que a gente tem, por que a gente tem, por que eles estão ali, e nessa mudança de contexto, muito drástica, muito rápida, você precisa ter novos comportamentos que você nunca aprendeu, né? Sim. Então, você começa mais a imitação e a aceitação daquilo que lhe é posto, porque você não tem algo antes que você possa fazer a partir de você mesmo, do seu conhecimento, dessa nova adaptação, que é uma adaptação muito rápida, né? É muito rápida e parece aceitável, porque todo mundo naquele ambiente age da mesma forma, né? Sim. Só vou te cortar aqui, que é uma coisa importante que o Adriano falou. Hugo, se o trabalho das categorias de base dos clubes é de fato fundamental para o desenvolvimento do futebol, por que a maioria investe tão pouco nesse setor? Olha, é porque no futebol de base vai demorar mais a esse atleta dar dinheiro. Hoje, por exemplo, eu trabalho num clube de médio porte. A visão deveria ser: o atleta, ele é o produto do clube. É o caso, uma fonte de receita, a venda de um atleta. Só que para você preparar alguém para vender, ele tem que estar pronto. Isso custa dinheiro. E é um dinheiro a longo prazo que esses clubes não têm, muitas vezes. Então, o dinheiro que eles
investe, que eles recebem, eles ficam colocando somente aquela questão a curto prazo. Eles investem o dinheiro no profissional para continuar disputando os torneios, por exemplo, uma primeira divisão. Eu não posso cair para a Série B porque o meu dinheiro é todo baseado na minha renda da Série A. Aí eu recebo esse dinheiro e coloco na Série A. Coloco na Série A. E muitas vezes você vai esquecendo da base de produzir, por exemplo, às vezes um atleta, a venda, hoje o futebol trabalha com cifras gigantescas. A venda de um jogador salva o ano inteiro de um clube no outro. Para você ter uma ideia como é. Imagine, o Santos Futebol Clube, há 2 anos atrás, tinha vendido o Rodrigo, de apenas 17 anos, para o Real Madrid. Era o dinheiro praticamente da folha de pagamento de 1 ano e pouquinho do Santos, a venda de um cara. Então, é a cultura do clube também que vem, lógico que a gente sabe, né, que essa questão de gestão, a cultura ela é implantada pelas pessoas que estão lá em cima, né, pessoas do nível estratégico da organização, elas vão implantando a cultura de acordo com o que elas querem, onde elas querem chegar. Não são todos os clubes que contam com essa mentalidade que tem que chegar, vou produzir para vender, vou produzir para vender, vou produzir e vou vender. Falando isso, fica até meio complicado, né, você falar de uma... Tá falando de pessoas, né? Parece que está falando de produto, né? Você não está formando pessoas, você não está formando profissionais. Você está ali produzindo um produto para revenda. Né? É esse o desafio. É esse o desafio de você conseguir ter um bom jogador e ele ser uma excelente pessoa. Excelente pessoa que eu falo, não o cara falar 50 idiomas. Uma excelente pessoa que eu falo, uma pessoa que é empática, uma pessoa que sabe ouvir, que é muito difícil hoje, uma pessoa saber ouvir, uma pessoa saber passar a sua ideia. Eu acho que essa questão de você produzir o que eu falo, deixá-lo pronto para vender, não é só mesmo ele tá tecnicamente, o cara chuta falta, faz isso, faz aquilo. Não é só isso, é a pessoa tá com a cabeça pronta, porque um menino desse, eu tiro ele daqui e vendo ele, se ele não tem um acompanhamento, foi o que, por exemplo, aconteceu com meu pai. Meu pai saiu muito jovem daqui para ir primeiramente ele foi na Suíça, depois ele foi no México. Agora imagine, ele foi para lá, tudo bem, ele já era casado, mas meu pai vai lá para o México sem cabeça nenhuma. Imagine o cara chegar e, pô, eu sou o cara, não preciso mais treinar. A sorte é que ele sempre teve um acompanhamento familiar próximo, também não tinha passado por psicólogo. Imagina, naquela época eu parei de jogar bola em 2014. Eu não passei por nenhum psicólogo, eu sentei na cadeira na frente nenhum no clube e chegar a sentar numa sala ou ele ir na beira do campo conversar. Nunca passei por isso. Meus psicólogos sempre foram meu pai, que sempre esteve próximo a mim, meu treinador e os jogadores, os atletas mais experientes. Somente isso. Sim. E é aí que eu acho muito bacana quando os psicólogos do esporte eles falam que o olhar precisa primeiramente ir para a divisão de base. Porque quando eles... Não é que os profissionais não precisem, mas por quê? Porque o profissional ele está sendo acompanhado ali, todo mundo quer que ele durma bem, todo mundo quer que ele coma bem, a vida dele está só ali no futebol, porque ele tem que produzir e é isso que vai acontecer. Então, ele vai ser trabalhado pela questão de rendimento, né, instrumentos para lidar com ansiedade, expectativa do outro, para essa produção, esse engajamento e motivação. Mas o menino lá da divisão de base, eu estou falando menino porque é o nosso contexto, tá? Mas tem meninas, assim por diante. Mas os meninos da divisão de base, eles estão tentando lutar para chegar no profissional, sem contar tudo isso que a gente falou. O futebol não é só o foco dele. Ele tem a questão financeira, ele tem a questão dos pais. Muitos deles acabam indo para outros locais, ficam longe dessa família. E aí me lembrou muito o menino Neymar, né? Por que foi colocado menino? Porque as pessoas começaram a falar que ele não tinha emocional. Ele era um bom jogador, mas não tinha emocional para lidar com aquilo. E sim, ele era realmente um menino. Não era só pelo nome. Então, ele também passou por todas essas dificuldades, né? Ele não era de classe social mais alta, ele veio de uma classe social mais baixa, economicamente falando, e ele teve que lutar e ganhar uma posição que hoje ele mantém a família dele, ele se mantém, e ele teve vários desses conflitos que a gente falou aqui, né? Na questão da festa, de julgamento social, de que ele precisava estar bem, ele não estava bem, ele caiu o tempo todo, e as pessoas
faziam essa pressão em cima dele a um ponto que chegou o momento que ele pediu, né? Ele chegou a falar, olha, parou, por favor. E a gente consegue ver isso no Diego Hipólito, nas Olimpíadas que teve, que ele demonstrou a habilidade, ele tem muita, mas o emocional dele pegou bastante. Como a gente falou do Fenômeno, teve recentemente não, em uma das Copas, né, que a gente apresentou que o jogador italiano, o atacante, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele fazia 88% de todos os chutes dele era gol. E ele perdeu justamente porque ia empatar com a seleção brasileira nos pênaltis. E todo Roberto mundo Baggio. falou, ah, tá vendo? Eu não ia lembrar o nome dele. Mas ele perdeu o gol muito mais por uma questão psicológica do que por habilidade. 88% dos chutes que ele dava era gol. Mas ele estava ali nos pênaltis. Brasil com 3 gols já, a Itália faltando mais um para empatar, e era logo o chute dele. Então, a gente lidar com essa expectativa, essa coisa de você estar ali, você não pode errar de forma alguma, isso pega bastante no jogador. E você ter um profissional de psicologia que possa desenvolver, volto a falar, não um psicólogo, né, de outra área, um psicólogo do esporte, que saiba falar essa língua, saiba se comunicar com os outros profissionais envolvidos, especialmente também o preparador físico, o técnico, o nutricionista, para dar melhor suporte a esses atletas, seria o ideal. E foi o que o Filipão fez, a gente até conversou, né? Sim. Na Copa de 2002? Foi 2002? 2002, exato. E foi quando eles começaram a chamar essa ideia de ter um psicólogo na seleção brasileira. Porque eles começaram a ver essa necessidade. Porém, não é sempre que acontece. Nas Olimpíadas, acho que cerca de 30 psicólogos foram acompanhar lá na Vila Olímpica. Sim, sim, Mas sim. esse trabalho é um trabalho de formiguinha. É a questão da ideia. A gente tem que implantar na cabeça das pessoas de que o ser humano ele é importante, não a sua produtividade somente. Não é só isso que a gente deve se preocupar, né, Marcela? A gente trouxe um ponto importante que é a questão do Neymar. Ele sempre foi preparado dentro do Santos. Desde os 12 anos, quando ele chegou no Santos, ele já tinha um bom salário, todo mundo já tinha aquela expectativa e ele era uma criança. Se ele não fosse bem, imagine o que as pessoas não iam falar dele. Eu sempre que aparece um menino que colocam essa pressão nele, mas eu torço tanto para esse menino dar certo, Marcela, para não acontecer uma catástrofe na cabeça desse menino, como igual foi o caso de Neymar. Poxa, ele começou e o pessoal falava, não está pronto, é muito novo. Aí ele tá muito... Pô, ele discutiu com um colega, que cara imaturo, 18 anos. Uhum. Com 18 anos a gente ainda discutia com nossos pais. 18 anos, Oh, sua mãe falava, não sai de casa, você batia a porta do quarto e ficava lá retado com sua mãe. Imagine num campo onde tem lá 50 mil pessoas, igual tinha na realidade dele, 50 mil pessoas, pressão, treinador, o jogo fisiológico, valendo né, milhões. Adrenalina lá em cima. Adrenalina lá em cima, o cara já sem oxigenação direito na cabeça. Aí Exatamente. discutiu com o companheiro. Ou então foi ríspido na entrevista. A gente tem que parar com essa ideia de que esse tipo de pessoa, de que as pessoas em geral tem que ser super-heróis, tem que ser perfeitas o tempo todo. Vai ter um dia que a pessoa não vai te dar uma resposta que você queira e você tem que parar e pensar, poxa, ela não é isso, não é essa a resposta. Sim. Ela não é essa atitude. Então a gente tem que ter também a maneira de saber que as pessoas têm o direito de ter os seus dias ruins. É essa sensibilidade que a sociedade perdeu com o atleta profissional. Perdeu. Hoje em dia você vai falar por exemplo, do Adriano, que é um cara que é muito simples, que eu gosto muito da maneira dele, que é um cara simples no jeito de falar, e o Imperador. Sim. O cara passou por depressão. Aí uma pessoa insensível fala, queria ver se eu milionário ia passar por depressão. Você não procurou saber que o cara perdeu o pai dele, que era o homem da família, e ele com 20 anos teve que assumir. Eu pergunto para esse tipo de pessoa que fala isso, com 20 anos você estava pronto para assumir a responsabilidade de toda a sua família, de sustentar a sua família, de ele ter que ligar para uma sobrinha, de ter que ligar para uma tia para entender o problema, sendo que aliado ao futebol, a pressão que é jogar futebol, você não ia estar preparada. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no que na carga que a gente coloca, na responsabilidade que a gente coloca nas pessoas. Repito, as pessoas elas têm sim que produzir, que elas estão sendo pagas para isso,
Porém, a gente não pode esquecer de que tem um ser humano ali por trás, né? Às vezes você vai falar de um cara, tem a filha do cara. Imagine, você chegar, tá falando que o cara é isso, que o cara é, por exemplo, um vagabundo. Digamos, o cara é um vagabundo. Você não conhece o cara. O cara é um vagabundo. E o cara não é, ele simplesmente errou um pênalti. Errou um Sim. pênalti. Você nunca Eu digitou uma falo assim, planilha né? errada? Nós, como torcedores, quando vamos para uma partida de futebol, ficamos nervosos, gritamos, berramos, falamos tudo. Imagine aquela pessoa que está ali jogando e que tem que mostrar resultado de qualquer forma. E outra, cada jogo para ele é uma oportunidade dele avançar na carreira dele, porque outras pessoas estão ali para olhar para ele. Os jogadores de Sim, futebol que vão para a Copa do Mundo, todos sabem que se eles forem bem, eles vão ser vendidos para clubes maiores. Então, sim, já há uma pressão, né? Imagina você sendo promovido, com a possibilidade de ser promovido no seu trabalho. é, Aquilo que você suou e lutou tanto, né? Você sim, está ali, é ali que você vai mostrar isso. Então, hoje, a gente pode observar que esses jogadores vão amadurecendo com o tempo, com a experiência, né? E com muito acompanhamento. E eles vão mudando as posições, né, de se colocar, eles vão aprendendo a se colocar. Com a experiência, eles vão modelando o comportamento deles de como fazer, de sim, o que é que eles podem falar, o que eles não podem falar, o que é que eles vão fazer, e começar a aceitar um pouco mais esse erro, né? Eu sim. aponto aqui que das pessoas que estão aqui, todo mundo ia ficar super triste, chateado se errasse com alguma coisa. Imagine você fazer isso com milhares de pessoas te observando, Sim. né? E com todo Independente se esse ser, peso, e todo esse peso atrás, e como a gente falou, sim, de você não ter passado por uma estrutura familiar legal, como acontece daquilo ali, ser o seu prato de comida literalmente, ser seu prato de comida literalmente, de você passar ali e pensar, e se eu não tiver, se eu errar isso aqui, eu vou estar empregado. Então, é isso que eu falo, eu quero voltar à parte do psicólogo. A sim, gente vê nos livros de alta performance, eu estava lendo a biografia do Michael Jordan, um jogador de basquete. de Ele basquete. falava, o cara tinha uma mentalidade tão forte, Marcela, que o cara era tão blindado psicologicamente que ele falava, eu nunca pensei no que meu arremesso ia resultar. Quando eu ia arremessar, eu só pensava, minha mão tem que estar posicionada desse jeito, meu joelho tem que dobrar em certo ângulo, Sim, eu tenho que soltar a bola em tal. Então o cara estava pensando na maneira perfeita de fazer. Mas para chegar a isso, ele tomou muito tombo. Isso daí eu estou falando dele com já 4 certeza. vezes campeão da NBA, que ele tinha essa mentalidade. Entendeu? Vou te trazer uma que aconteceu comigo. Por exemplo, 2012, eu estava no Jacuipense treinando lá, ainda não tinha assinado o contrato. E na época minha mãe estava muito doente, né? Foi logo meses antes dela falecer, quando eu cheguei lá no Jacuipense. Eu passava, tinha que pensar em treinar durante aquele período de tempo, mas era muito difícil você parar, desligar e deixar de pensar que você estava longe da sua mãe que estava doente. Imagine, você está longe pra caramba de sua mãe doente e você ter que estar pensado, focar naquilo ali e treinar. Você está aqui descansado, você não pode estar acordado até tarde falando com ela no telefone, porque você tem que acordar cedo no outro dia. Aliado, minha maturidade toda na vida veio através do futebol. É por isso que eu sou um defensor das pessoas que passam pelo esporte, né? Que são de alta performance. Eu vou sempre Sim, defender, sempre querer ouvir o porquê, querer saber o porquê que aconteceram as coisas. Eu estava passando, que eu estava sem contrato, eu estava com minha mãe doente, eu tinha machucado e tinha acabado de receber uma proposta do Japão para eu jogar no Japão, porém eu estava lesionado e não pude ir. Ou seja, eu não assinei o contrato com a Jacuipense, a minha mãe terminou falecendo, a minha lesão foi seríssima, eu tive que operar e eu não pude ir para o Japão. Ali o meu mundo em 2012, eu estava pensando, eu não vou mais jogar futebol, eu vou ficar aqui, eu não vou mais passar por nada disso. Mas eu tive, como eu falei, eu não tive um psicólogo. O meu psicólogo foram meu pai e meus irmãos, que a gente ficava muito junto aqui em casa, então a gente fizeram se tudo muito apoiou um no bom. outro, não deixou o outro cair. Esse foi o grande segredo da minha vida.
Esse foi o grande segredo da minha vida. A minha motivação maior sempre foi a minha família. Então, eu precisava de um psicólogo para me ajudar, por exemplo, na parte do esporte, que me ajudasse, por exemplo, a focar no meu rendimento. Não tive isso. Eu não tive isso. Eu te falar desde 2006 até 2014, quando eu parei, eu não passei por nenhum psicólogo do esporte, nenhum. E nenhum mesmo. Já passei por humilhação, já fui jogar num time lá no Paraná, que o time era até bom, mas o cara abandonou o clube. Eu passei fome, que não tinha almoço. Imagine, hoje para você falar que você não tinha comida para você comer, não tinha. Literalmente não tinha comida. Abri a despensa, não tinha nada, nada, nada. Sim. Nesse clube eu chegava do treino cansado e só tinha uma cozinheira para fazer tudo. E eu sabia cozinhar, que eu tinha aprendido com minha mãe. Eu chegava do treino, eu ajudava a tia na cozinha, lá no Paraná. Eu ajudava a tia a fazer a carne e servir meus companheiros e eu comer depois dos meus companheiros. Era o que acontecia. Aconteceram algumas vezes lá no Paraná. De eu chegar, abrir a despensa, não ter nada. E a tia falava, oh, desculpa, mas não tem nada para eu fazer para vocês comerem. Não tem nada. O cara sai de casa, eu estava no Paraná, eu moro em Salvador. Né? Nunca tinha passado, graças a Deus, por situação similar. Nunca tinha passado. Quando eu cheguei lá, eu vi isso, que não tinha comida. Mas eu podia ligar, por exemplo, eu consegui ligar para o meu tio me mandar R$ 50 para poder almoçar e me resolver lá, almoçar, ter um café da manhã, ter uma janta. Eu peguei parte do meu dinheiro para deixar para os meninos tomarem café. Comprei biscoito, comprei pão para os meninos poderem tomar café. Então, é o tipo de coisa que na minha cabeça, hoje não cabe mais um atleta ficar desamparado. Não é questão de ser coitadinho, não. É questão de que é necessário. É questão de que você precisa. Hoje, eu vou falar agora como gestor, né? Que eu sou formado em administração, tenho um MBA em gerenciamento de projetos. Vou falar, uma empresa, ela se interessa no bem-estar do... Hoje se fala muito nas empresas funcionarem, trabalharem, os seus funcionários, os seus colaboradores, a ficarem bem com eles mesmos, estarem sempre motivados. Inclusive, eu escrevi o meu TCC sobre isso, sobre pessoas. Eu sempre fui encantado por pessoas. Vou te tratar bem porque você vai produzir bastante e você é uma pessoa. Eu não posso chegar num cara, hoje em dia não existe mais. Hoje tem o compliance, você pode se defender com a questão do assédio moral. Hoje a pessoa não pode mais, porque ela tem hierarquicamente o nível superior, ela te xingar, ela te gritar, pô, você é burro. Não existe. No futebol existe isso. No futebol não tem defesa contra assédio moral. Não existe isso. Essa carga emocional hoje, o cara chegar, pô, você Moral, é burro. sexual também, né? Sim, Que não sim. se fala, acontece. Não se fala com o Mas devido eu cuidado. acho, sim. A gente falou de uma coisa, né? Na verdade, você falou de uma coisa muito importante. Você tinha suportes extras aquilo. Que não é o que acontece com 90% dos jogadores. Não, Você teve seu tio que te mandou dinheiro e você conseguiu dividir. Não é o que vai acontecer com 90% dos jogadores de linha de base. não é. Por Não isso é. que eu foco muito, eu acho sim que deve ter psicólogos no esporte para o profissional, né? Para quem já está jogando profissionalmente, mas essa linha de base precisa ser muito protegida. Sim. Até porque, vamos lá, qual é a porcentagem que vira profissional? Cerca de 5%. E para chegar a ganhar dinheiro, rapaz, é pouquíssimo. São pouquíssimos. Pouquíssimos, pouquíssimos. Então, olha como a pessoa vai lá, vai passar toda essa dificuldade de não ter o que comer, separado da família, famílias precisando financeiramente deles, e nem todos, aliás, a minoria vai virar profissional. A minoria Então, profissional. a gente precisa, eu acredito muito, e eu lembro que você queria muito fazer psicologia durante quando a gente conversava, né? Sim. Eu acho que eu me aproximei um pouco mais de curiosidade da psicologia do esporte por sua causa, porque eu lembro que foi uma época que a gente conversava bastante, e você me relatava muitas dessas coisas, e eu ficava, não, a gente precisa fazer alguma coisa por isso. E quando eu tentei adentrar a essa área, né, no GT, eu percebi o quanto é restrita.
o quanto a gente não tem acesso a esses meios. Então, são poucos os profissionais, e eu já cheguei a palestras, né, de psicologia do esporte, mas são poucos que você vai ver que estão dentro do meio, né? Está aí inserido nesse campo que precisa muito da gente. Muito. Até porque, Huguinho, às vezes a pessoa está tão inserida naquele contexto que ela precisa tanto que ela vai ter o assédio moral, mas ela vai ignorar, porque na cabeça dela ela precisa daquilo, ela é aquilo e ela precisa suportar. Quando a gente tem um suporte familiar, já é um pouco diferente. O que aconteceu com o nadador que a gente já conheceu? Não vou citar nomes, porque eu não sou autorizada a citar nomes. Mas ele voltou, né? Ele saiu do estado dele, passou por tudo isso de assédio moral e de desempenho. Ele falou, não preciso disso, vou voltar. Hoje é profissional da área de educação física. E o treinador ainda disse para a mãe dele que era mentira, que era tudo mentira, que ele era autocrítico, né? Então, o quanto a gente precisa ter de cuidado com esses meninos, né? Ou com outra categoria do esporte, como é a ginástica olímpica, que a gente também já viu bastante aí acontecendo. Tem psicólogo que trabalha com a equipe de remo aqui em Salvador, ou até alguns anos tinha. Então, essas modalidades que são mais competitivas, onde também você acaba rivalizando com seu colega, a gente precisa ter muito cuidado. É muita gente com ansiedade, muita gente com sintomas de depressão, muita gente que acaba fazendo coisas que a gente não gostaria que fizesse, né? Você também já teve alguns exemplos, não vou falar muito nisso para não ser gatilho, mas isso acontece muito, né? E a gente precisa ficar muito atento a isso. E eu queria, não finalizar, mas quase isso, que já está quase perto, fazer uma pergunta que uma das pessoas do chat realizou, né? Que é, se você pudesse falar alguma coisa para o Hugo de 10 anos atrás, o que é que você diria para ele? Cara, isso é uma pergunta difícil, mas vamos lá. Eu falaria para ele ter mais calma nas situações, que não se concentrar naquilo que ele não tem força, se concentrar mais naquilo que ele pode mudar. Hoje eu tenho essa mentalidade, eu não gasto minha energia com o que eu não tenho, consigo interferir, não gasto minha energia, simplesmente não penso. E isso hoje me ajuda a focar mais no que eu consigo mudar. O Hugo de 10 anos atrás, ele pensava em tudo, ele queria que tudo se resolvesse, coisas que infelizmente não dependiam dele. Era isso que eu podia dizer. Fique tranquilo que tome conta somente do que você pode resolver. Olha que legal. Isso é a receita para diminuir a ansiedade, né? Sim. Não tentar controlar o incontrolável. E Exatamente. parar, observar porque ela está ali e então vivenciá-la. E eu vou te contar uma coisa que eu acho que eu nunca te contei. Eu lembro que quando você ganhou sua blusa com o seu nome, você me ligou. Sim. E falou, Stella, adivinha qual é o nome que eu botei na minha blusa? Aí eu falei, não sei qual é, Hugo Léo. E ali, eu não sei se foi uma homenagem, mas eu me senti muito homenageada com aquilo, né? Sim. Eu falei, eu não sei se ele pensou em mim na hora, mas com certeza eu me senti homenageada. Eu falei assim, nossa. Foi a primeira pessoa no mundo a me chamar de Hugo Léo. A primeira pessoa no mundo a me chamar de Hugo Léo. E olha, a gente tá falando o quê? De mais de uns 14 anos atrás? Mais ou menos? Acho que mais que isso. Né? Mais ou menos 14 anos atrás. Não, eu tenho 8 de formada da faculdade. Imagina. Já temos pô, você lembrou um negócio legal. Você passou por um aqui em casa também, que você ligou procurando o Hugo. Foi. Foi daí que surgiu. Eu liguei para casa de Hugo. Exatamente, eu liguei para casa de Hugo. O problema é que na casa de Hugo são 4 Hugos, né? Hugo, seu pai, Hugo Alexander, o mais novo. Vitor Hugo, Hugo Leonardo e Hugo e Alexander. Isso. Aí eu falei, é aniversário de Hugo, vou ligar para ele. Hugo, qual deles? Hugo Léo. E aí, então... Aí desde então você me chamou. Se tornou Hugo Léo. Verdade, boa lembrança. Pois é. Excelente lembrança. Então, quando você colocou o nome na camisa, que você me ligou e falou, sei lá, olha, Hugo Léo. Eu falei, eu não sei se foi pra mim, mas eu me senti
E olha como um símbolo, né? É um símbolo de uma camisa para jogar futebol. E eu consegui me sentir super homenageada com a situação, né? Então, olha o peso que esses meninos carregam nas costas, né? Você mesmo não querendo, você praticamente era minha psicóloga, né? Que eu ligava sempre para contar do dia o que Mas, aconteceu. Mas era minha psicóloga, né? Eu sim, realmente eu tive, então, tá vendo aí? Era outro apoio que eu tinha. Quantas pessoas podiam contar com isso? Eu, assim como a gente já está finalizando, eu quero chamar a atenção para a gente ter uma atenção com os mais jovens, sempre com os mais jovens, em tudo. Na sua empresa, seja lá no que você trabalha, se você trabalha em um escritório de advocacia, se você trabalha em um hospital, se você trabalha, sei lá, em contabilidade, preste atenção naquele jovem. Ele está ali sendo algo que você já foi, uma pessoa que está aprendendo, não é aquela pessoa que é aquela você tem responsabilidade de ajudar a formar aquele jovem que está ali, a responsabilidade de fazer ele enxergar o mundo de uma maneira que ele ainda não enxerga, porque o jovem ele é teimoso, às vezes a gente joga para cima, como a gente fala, não vou ensinar, deixa ele quebrar a cara. A gente não pode desistir desse jovem não. A gente tem que estar com ele da mesma maneira que o psicólogo e as pessoas têm que estar perto dos jogadores de futebol, na base, principalmente, para a formação do ser humano. Quando você é um bom ser humano, você consegue ser um excelente atleta, você consegue ser um excelente funcionário, você consegue ser um excelente empresário. A minha formação hoje como pessoa se deve ao futebol e às pessoas que, graças a Deus, fizeram parte da minha caminhada, né? Então, eu chamo a atenção para isso. Não desista do jovem. Fique sempre de olho no jovem. Aquele que está lá no escritório, pô, o cara fez uma planilha errada, chama o cara no canto e mostra para ele como é que faz para chegar sim, amanhã, ensina, ele né? fazer uma melhor que a sua. Aí chegar, ele for um jovem, tiver um estagiário, por exemplo, for um dentista, pega esse menino que pode ter errado em alguma coisa, acontece. Chama ele no canto, mostra ele para daqui a 10 anos ele está sendo a referência. E lá na frente, possa ser que ele não chegue e lembre. Ah, foi Hugo lá atrás que me ensinou isso aqui. Mas só em você ver, você vai estar sendo homenageado, né? Na minha cabeça, eu tenho como missão na minha cabeça de ser assim, não referência de ser o melhor, mas de tentar sempre ajudar a pessoa, de querer ajudar lá na frente a pessoa. Pô, eu tinha um cara lá atrás chamado Hugo que sempre me dava força. Ele não era o bonzão não, mas ele sempre acreditava em mim. Então, a nossa responsabilidade é essa, não abrir mão, acreditar neles e fazer tudo que a gente puder para formar pessoas melhores. Para essa sociedade que a gente vive hoje, está com esses problemas devido aos nossos jovens, eles não estarem sendo formados. Eu falo isso em todos os âmbitos, né? E vamos ajudar, porque é hoje o que a gente precisa. Com certeza, com certeza. E eu fico muito feliz pelo homem que você se tornou e você está se tornando, viu? Obrigado. Obrigada por aceitar meu convite. Eu achava que você não ia aceitar. Porque eu falei, Ah, que Hugo isso. não vai ficar com vergonha. Mas eu Não, agradeço muito, de coração. eu que agradeço a oportunidade, viu, Martela? Beijão, viu? Obrigado. Beijo e obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente. Até Valeu, mais. gente. Até mais.